Vamos lá, então, vamos dar início. Hoje é a última aula, né, das frequências vibracionais. Então, a gente viu que é um caminho, né? As frequências vão subindo. E a frequência que a gente vai falar hoje é a frequência do fluir da vida, que é quando a gente está totalmente ali consciente do que está acontecendo. E aqui as coisas acontecem naturalmente, sem nenhum esforço. Quais são as características, né, das pessoas que estão nessa frequência? Ela sente uma paz interior, que leva ela a uma felicidade. Aqui ela alcançou o fluir da vida. Ela navega entre as dimensões e está entre o corpo físico e a união do todo. Tem o poder de ligar os fatos e pessoas e criar algo que não existia. Eu não sei se vocês já conheceram alguma pessoa que ela tem, assim, a pessoa nem estudou, né, algumas vezes, né? Em algumas situações. Só que ela tem uma sabedoria tão grande que ela cria as coisas com uma facilidade que até parece, assim, que a pessoa estudou durante anos e anos sobre aquilo ali. Não sei se vocês já... O meu pai é uma pessoa que ele não estudou. Pois é, só olha o que ele cria, o que ele arruma, o que ele faz. Exatamente. E hoje, né, hoje eu entendo que, na verdade, a gente só precisa buscar relembrar. É só relembrar. Tudo já está aqui, né, nas nossas memórias, né, nos nossos corpos, porque a gente acha que a gente tem só o corpo físico, quando, na verdade, não. Então, e quanto mais a gente busca, né, conhecimento ou a conexão com o nosso eu superior, ou com Deus, enfim, mais essas memórias vão se aflorando. E realmente o pai é uma pessoa, é uma dessas, né? A Catiane conhece, e ele cria coisas assim, motores, gente, ele monta coisas que, e o homem, assim, mal sabe escrever o nome dele. Mal sabe ler. Só olha, eu tiro também pelo meu pai também, ele teve a terceira série. E hoje, assim, ele faz negócios e coisas assim, ninguém logra ele. É incrível, assim. Então, existe uma coisa chamada inteligência, que é aquilo que tu adquire lá na escola, né? Tu vai ficar inteligente naquilo que tu aprende. Agora, existe outro algo que é sabedoria. Sabedoria. E a sabedoria a gente não aprende na escola, a gente não aprende dessa forma, né? A gente aprende ali com a vida e com a nossa conexão realmente com o que é divino. E aqui a pessoa ela aprende muito a ouvir a intuição dela. Então ela não está mais ali muito no racional. E ela tem um sentimento de paz muito grande. Esse sentimento, a gente começa a experimentar ele por alguns momentos, né, Kátia? Porque o ser humano não consegue viver o tempo todo, 24 horas por dia, nessa energia, né? O nosso corpo físico ainda não comporta, tá? Essa energia o dia todo. Mas quando a gente começa a praticar a meditação, a gente aprofunda no autoconhecimento, a gente começa a tirar o nosso tempo de conexão com o nosso eu superior, com Deus. Eu costumo dizer que a oração é quando eu converso com Deus, e a meditação é quando eu paro para ouvi-lo. Então, e é nesses momentos de meditação que a gente consegue sentir essa energia, essa vibração do fluir. E nesse momento, a gente sente que a gente faz parte desse todo, e vem aquela sensação de paz, de tranquilidade e, ao mesmo tempo, de felicidade. Depois vem algo chamado curiosidade. Não sei se vocês já leram na Bíblia, já se aprofundaram em algumas partes que diz
que o nosso coração deve ser igual uma criança. E o que a criança é? A criança, ela é curiosa, né? Ela pergunta, agora eu tô com a minha menina tem 3 anos e meio. Bem na fase. Então, ela tá naquele, por quê? Mas por quê? Mas por quê? E a gente, quando cresce, a gente para, né, de perguntar o porquê das coisas, a gente apenas aceita. Ô, Kátia, é nessas horas que eu me questiono, eu não parei ainda, eu comecei lá nos 2 anos de idade. Eu sempre fui a chata, né, de querer, eu nunca me contentei com resposta pronta. Eu acredito que por isso que eu sempre fui na contramão de toda a família, né? Porque eu nunca me contentei com a resposta pronta, eu sempre fui atrás, né? De mais e mais e mais e mais. E é uma fase que hoje, né, igual tu com a Kathleen, provavelmente hoje tu já lida com essa fase de uma forma totalmente diferente que tu lidou lá atrás, né? Que hoje tu tens essa compreensão. Então a gente cuida para não podar isso, né? Sim, Para com ela certeza. continuar. Porque o que acontece quando chega nessa fase? Eu sei porque eu fiz isso muito com a Michele. Eu fiz isso com o A banco. Michele, meu Deus do céu, ela era assim, falava pelos cotovelos, e eu dizia, cala a boca. O Guilherme, na época, não sei se vocês lembram, que tinha aquele programa Sai de Baixo, e ele dizia, cala a boca, Magda. O Guilherme, eu cansei de dizer isso para ele. Cala a boca, Magda. Porque era o dia inteirinho, enquanto eu estava em casa, o dia inteirinho perguntando e questionando. Né? E hoje, já com a Laís, eu já faço totalmente diferente. Por quê? Porque eu sei que aquela fase ali é onde, na fase adulta, ou ela vai continuar alguém buscando as próprias respostas para entender o que faz sentido para ela, ou ela vai ser aquela pessoa que vem e diz a verdade, a verdade dela para ela e ela vai absorver aquilo como verdade e ninguém mais diz o contrário. Ou seja, vai calar a boca para não falar aquilo que pensa, ou às vezes nem para raciocinar, né? Se aquilo faz sentido para a pessoa ou não. Exatamente. E eu lembro que quando o Gui e a Michele se encontraram pela primeira vez, o Guilherme disse para ela, cala a boca porque tu fala mais que eu. Então, pensa, né? O quanto que falava. Mas é assim, se a gente tivesse esse hábito dessa criança, né? De perguntar, de questionar as coisas sem aceitar, né? Se realmente se aquilo é verdade ou não, a gente teria uma outra vida. Por quê? Porque todas as respostas estão dentro de nós. E a gente não encontra por quê? Porque a gente não questiona. Por isso que a gente não encontra. A gente questiona o externo, né? Mas a gente não se questiona, né? Até que ponto isso faz sentido para mim, na minha vida, na minha realidade? Porque cada ser humano ele é único, né? Então, aquilo que para mim hoje seria uma vida leve e feliz, para ti é totalmente diferente, né? Cada um traz o seu ponto de vista, a sua percepção daquilo que é uma vida leve e feliz. Então, a gente não se questiona, a gente questiona o externo, mas a gente não questiona o nosso interno, até que ponto faz sentido para mim. E a gente questiona o interno achando que a resposta vem, o externo achando que a resposta vem de lá, né? Só que não é de lá que a resposta vai vir. A resposta vai vir de dentro para fora. Porque não é o externo que muda, é a nossa visão que muda em relação ao externo. Então, é bem profundo, mas se a gente parasse para questionar as coisas, a gente teria uma outra vida. A gente veria as coisas de uma forma diferente. E é sobre essa curiosidade que nós estamos falando aqui. A curiosidade de saber se realmente isso é verdade. Ah, eu tenho medo de falar em público. Mas por quê? Né? Se a gente, igual as crianças lá pequenas, mas por quê? E se eu Mas falar em público, né? O que de pior pode acontecer?
né? Tá, e se eu decidir, se eu escolher falar em público, o que de pior pode acontecer? Né? Então, assim, naquela hora ali, tu vai começando a desembolar, né? Tudo que está dentro de ti, e tu vai encontrando respostas, né? Se vocês tiverem uma dúvida de algo, antes de dormir, vocês perguntarem o porquê daquilo. No outro dia, vocês encontram a resposta. Pode fazer um teste. Faz a pergunta e solta. E deixa que a resposta vai vir. E é essa curiosidade que a gente precisa. Precisa. E depois que a gente tem essa curiosidade, vem a clareza. Vê que é uma sequência. Então, existe a faixa ali, e agora nós estamos na faixa de 660, que é da clareza. Só que não existe a clareza sem a curiosidade. Na Bíblia mesmo marca, né? Conheceis a verdade e a verdade te libertará. E para conhecer a verdade, a gente precisa questionar se aquilo realmente é verdade ou não, se aquilo realmente faz sentido ou não. E na Bíblia também fala, né? Conheça-te a ti mesmo e conhecerá Deus e o universo. Então, é se questionando que tu vai te conhecer, tu vai entender o porquê dos teus medos, o porquê que tu age da forma que age. Ah, Gisele, mas eu tento sozinha e não consigo. É exatamente para isso que existe hoje as terapias, com processo de autoconhecimento. É exatamente para isso. É exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Fazer a pessoa questionar, para E ver assim, onde... ó, é uma coisa muito importante também é saber fazer as perguntas. Saber fazer pergunta. Porque, por exemplo, eu também sou, né, trabalho com as barras de Axis, e eu aprendi muito com as barras. Eu aprendi muito a fazer as perguntas certas. E já aconteceu, no meu dia a dia, de acontecer algum problema, e eu simplesmente parar, respirar e dizer assim, ó, que consciência eu não estou tendo, que se eu estivesse, mudaria toda essa realidade. E ponto, não olho mais para aquilo. Não dá 5 minutos, não dá 5 minutos, a consciência vem. E só falta esfregar na cara da gente, assim. E era tão óbvio. Mas a gente está ali tão irritada com a situação e com o problema que a gente não consegue enxergar a resposta. Então, quando tu para e tu respira, que consciência eu não estou tendo aqui, que se eu tivesse, mudaria toda essa realidade, e solta. A resposta vem assim, ó. E se a gente não questiona, né, a clareza também não Também aparece. não vem. Hoje eu fiz um atendimento e a pessoa veio para largar o cigarro. E daí foi feita uma regressão, ele acessou uma memória lá de quando ele tinha 4 aninhos, que ele viu várias pessoas fumando, né? E a vontade dele era fumar também, porque ele achava legal sair aquela fumaça pelo nariz. Então, pensa, uma criança de 4 anos vendo aquilo ali, né? Só que, além dessa memória, que foi a raiz de tudo, ele acessou várias outras memórias, que era ele se sentindo sozinho, ele se sentindo preso, querendo liberdade, várias dessas memórias, também junto. Daí finalizou ali a sessão de hipnoterapia, eu questionei para ele, já parou para pensar que cada vez que te dá vontade de fumar, é porque tu se sente preso? Daí ele parou para pensar, ele é mesmo. As várias vezes que eu fumei é porque eu me sentia preso. Daí assim, tu já parou para pensar que também foram as vezes que tu se sentiu sozinho? E ele, bah, nunca tinha parado para questionar isso. Então, só olha, talvez se ele tivesse questionado o porquê que eu não consigo parar o cigarro, ele já tinha parado 2 vezes de 6 meses e também tinha parado uma vez 2 anos e voltou a fumar. E agora ele foi no médico e o médico disse que ele era obrigado a parar porque ele está com um problema bem sério no pulmão.
Ou seja, quando realmente aperta a dor, a pessoa vai buscar, né? E só olha, talvez se ele tivesse questionado, mas por que eu tenho essa vontade? E parar para se analisar. Mas às vezes que me dá vontade de fumar, o que acontece antes, né? O que acontece antes de me dar vontade de fumar? Qual é o gatilho que aciona para que dê essa vontade? Talvez ele teria encontrado a resposta sozinho. Mas nem sempre é tão fácil a gente encontrar a resposta. E que bom, né? Que ele foi buscar ajuda. Que agora veio a consciência, trouxe clareza para ele. E com essa clareza ele vai conseguir tomar as atitudes que ele precisa. Agora ele consegue ter escolha, né? Isso mesmo. Ciente. A maioria das coisas estão lá, no nosso subconsciente. O nosso subconsciente equivale a 95%. E o nosso consciente a 5%. Daí o nosso consciente aqui de 5% quer mudar, quer parar de fumar, quer tomar uma atitude. Só que os 95% que estão lá no nosso subconsciente não deixam. E a gente age no automático. Fica uma briga injusta. 5% querendo fazer, mas os 95% que estão lá não deixam. Por isso que as pessoas não conseguem mudar as atitudes. Não é porque ela não quer conscientemente. É porque todas as programações que estão ali não deixam com que ela mude. E isso é inconscientemente. Quer acrescentar alguma coisa, Gisélia? Eu costumo dizer que esses 95% são os desejos da nossa criança. Os impulsos, né? Foi o que Então, assim, aconteceu ali, né? Foi o desejo da criança. exatamente. E o desejo da criança dele está ali reverberando ainda na fase adulta. Ele, conscientemente, ele não quer. Mas o que está comandando ele é o desejo da criança. Então, a vontade, ela passa pelos 5% e pela inteligência, pela razão, é do adulto. Agora, o desejo no impulso, por exemplo, comprar uma roupa, muitas vezes que não precisa, né? O comer, né? Muitas pessoas na comida, que quando vê está lá comendo e não consegue pôr limite. Para tudo isso, os nossos desejos da criança que lá atrás registrou, né? E assim como ele usa o cigarro como companhia, tem pessoas que usam a compra, né, de roupa, de calçado, para suprir um vazio, a comida para suprir um vazio. Todo excesso existe uma falta. Exatamente. Logo que ele iniciou, eu já falei isso para ele. Qual é a falta que tu tá querendo preencher com esse excesso? Daí, na hora, ele não conseguiu, mas depois, lá no final, ele realmente, as pecinhas foram encaixando. E geralmente, né, a pessoa que busca o vício do cigarro, principalmente, é a parte de ausência de pai, né? É muito problema com o pai. É a ausência do pai. Nessa visualização, ele visualizou essas pessoas fumando e ele olhando, querendo ir até essas pessoas, só que ele não foi por quê? Com medo do pai. Uhum. Não foi uma ausência, mas era um medo, sabe? Uma retração ali. E depois que vem ali para o nosso consciente, a gente consegue fazer as alterações que a gente precisa. E com isso, a gente para com aquela ilusão de que as coisas é daquela forma ali. Por quê? Porque antes disso trouxe clareza para nós, que as coisas não são da forma que a gente pensa. Nossa mente mente para a gente. Aquela velha história, né, que a grande maioria dos brasileiros, principalmente. Ah, porque a vida é assim mesmo. Ah, porque tudo é normal. Ah, porque agora é normal isso. Então, a pessoa, quando ela começa a ter aquela clareza e traz para o consciente, ela para, realmente, como a Catiane falou, ela sai dessa ilusão do coletivo, de que a vida é assim mesmo. E daí ela passa a ter o poder, né, de realmente construir a vida que ela deseja, a vida que ela almeja.
E aqui a pessoa ela tem a possibilidade de acessar qualquer informação, qualquer, desde o nascimento lá, desde lá da gestação até os dias de hoje. E a gente não faz isso por quê? Porque a gente não para se concentrar, para se autoanalisar, e a gente tem esse poder. A gente tem o poder de cura. De autocura, né? De autocura. E a gente não se cura por quê? Porque a gente não faz, não questiona, não vem para o consciente, a gente não se liberta de todos aqueles sentimentos lá do início, que a gente falou lá no início das aulas, dos sentimentos que causam a depressão, a ansiedade. A pessoa está muito no ego, não quer perdoar, não quer libertar. E quando a gente perdoa outra pessoa, o perdão não é para outra pessoa, é uma libertação para nós, para não carregar mais aquele sentimento, que só vai baixar a nossa vibração. E se a pessoa existe ali alguma mágoa, alguma raiva, alguma falta de aceitação, a pessoa não consegue chegar nesse nível de consciência. Falando em autocura, deixa eu contar o que aconteceu agora, semana passada. Aconteceu um episódio com a minha menina, com a Laís, no ônibus da escola, aonde ela sentou na parte de trás do ônibus e já foi pedido para ela sentar mais na frente, porque ela desce primeiro do que os outros alunos do outro colégio. E nesse dia, diz ela que estava com cheiro de banana estragada dentro do ônibus, e ela sentou lá na parte de trás, e ela abaixou a cabeça, assim, na mochila, e quase passou da parada do ônibus dela. E a monitora brigou com ela. E a monitora já tinha pedido para ela não sentar lá atrás, porque demorava muito, e ela ainda estava de cabeça baixada. Então, ela chegou em casa, assim, muito chateada. E eu conversei com ela e tal, eu disse, filha, mas assim, tá errada, tu errou. Mas não precisava ela falar comigo do jeito que ela falou e que não sei o que, tá. Passou. No dia seguinte, ela acordou com febre e dor de garganta. Eu botei ela sentada na minha frente e disse assim, ô Laís, vem cá agora, a mãe quer conversar contigo. O que tu tinha vontade de falar para a monitora naquela hora que tu não falou? Agora tu pode falar, coloca tudo para fora. E ali ela desabou. Aquele dia inteiro ela passou com febre e dor de garganta. No dia seguinte ela acordou sem nada, como se não tivesse mais nada. Porque o que acontece? Ocorreu um trauma, ela não falou, ficou aqui. O corpo vai trazer uma forma de autocura. Onde é que veio? Na garganta. Então, isso a gente... o nosso corpo, toda doença, né? Ela mostra... ela vem exatamente para trazer o equilíbrio, né? E a cura. Só que muitas vezes a gente não consegue ver dessa forma, né? A gente não vê, não enxerga dessa forma. Eu atendi um outro cliente também que ele tinha problema no joelho direito. E ele chegou mancando aqui. E ele disse que já tinha feito ressonância, já tinha feito aplicação nesse joelho, que esse joelho dele era todo estragado. Aí eu disse para ele assim, e como é que é a tua questão com o trabalho, com o pai? Nessa hora ele já me olhou assim, meio aqui perguntando, né, tá, mas o que isso tem a ver? Porque o teu joelho é o que te dá estabilidade, é o que te dá flexibilidade de caminhar aí para a vida. Sem o joelho, tu paralisa. Tu não consegue nem girar para ir para lado nenhum. Porque tu precisa do joelho, é ele que te dá essa mobilidade. E quando se trata do lado direito, o lado direito é pai. Ou parcerias, trabalho. Como é que tá o teu trabalho? Ele assim, verdade. Meu trabalho tá assim, 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 assim. Tá, e já aconteceu outras vezes, ele assim, já há 3 anos atrás, quando eu fui demitido de um outro trabalho. Entende? Então, o nosso corpo, ele mostra. A gente só precisa estar atento. E como a Catiane estava falando ali,
Se a gente não faz esses questionamentos, realmente, se a gente não busca, né, como a gente já conversou, sozinho muitas vezes, não tem como mesmo, mas se a gente não busca e a gente não está aberto, né, não tem como ter essa sequência, né, de trazer consciência, clareza e até o ponto de conexão. Então, assim, hoje, para mim, para a Catiane, que a gente já tem essa prática no dia a dia, então se torna muito mais fácil. Ainda assim, de vez em quando, a gente se pega remando, né, Cati? Com certeza, a gente é humano, né? Sim, Então, só que hoje a gente tem a consciência. Ah, tá remando ali, opa, o que está acontecendo? Né? A gente exatamente. volta lá para o questionamento de volta, Uhum, né? Então, é direto esse autoquestionamento, sim. E para a às gente vezes, encontrar respostas. e qual é o maior problema, né, do ser humano hoje? É que virou moda as pessoas estarem correndo na correria, né? Parece assim que se tu chegar e dizer assim, eu tô tão zen, eu tô tão tranquila, parece que isso é pecado. E às vezes a vida da pessoa nem é tão corrida assim. Mas dentro da cabeça dela é uma loucura tão grande que faz com que ela acredite que é essa loucura toda. Que por mais que a vida seja corrida, né, que hoje, principalmente para as mulheres aí, que é tripla jornada, a gente entende como é, mas a gente precisa tirar o nosso tempinho para nós mesmos, para se questionar, para se conectar, porque senão vai chegar uma hora a pessoa não vai aguentar, não adianta. Se quiser carregar tudo, Uma hora a conta não fecha, né, não Cati? vai fechar, não vai fechar. Então, todos os dias, não é lá uma vez ou outra, todos os dias é necessário tirar um tempo para nós e para a gente se conectar. Eu faço isso todas as manhãs e todas as noites, isso é rotina para mim. É igual escovar dente e tomar banho. Isso, é uma rotina. Eu me acordo de manhã, faço a minha conexão, a minha meditação, à noite, faço a minha meditação de como foi o dia, e depois eu me conecto com Deus para depois dormir. E é interessante, né, Catiane, que assim, ó, na primeira semana é algo estranho, assim, né? Que tu precisa estar ali É e algo forçado, né? Não é forçado, algo natural. é forçado, não é natural. Mas depois, ali, ó, na segunda semana já começa a ficar mais leve, e é interessante porque o da noite, o que que eu faço? Principalmente no verão, e eu até mesmo no inverno, eu adoro tomar um banho quente e cama. Então, o que que acontece? O meu corpo, quando eu estou indo para o banheiro tomar banho, ele já sabe que eu estou indo para o meu ritual. Então, hoje, o que que eu faço? Dentro do banho mesmo, não são todos os dias, mas a grande maioria, eu já coloco aquela musiquinha, sabe? De frequência, e eu tomo meu banho já naquela. Para mim, né? Para mim é o que funciona muito bem, embaixo do chuveiro. Eu costumo dizer assim que eu recebo cada download embaixo do chuveiro, que é como se a água viesse me trazendo consciência, assim, clareza. E hoje, realmente, assim, é algo que o dia que eu não faço, a impressão que dá é que ficou faltando algo, ficou um vazio ali. Então, tudo são hábitos, né? Então, assim, hoje o nosso hábito de ir para a cama com um celular e ficar aqui, né, nas redes sociais. Gente, aquela tela ali é um veneno, é um veneno. Daí, antes de dormir, ainda vê uma notícia horrível. Uhum, Daí já vai dormir com aquele pensamento, com aquela energia baixa. Daí já vai sonhar, já vai delirar de noite e vai acordar no outro dia com a frequência baixa. E exatamente. daí é um ciclo. Com a frequência baixa, vai atrair o quê? Mais coisas da mesma frequência. E daí a Então, pessoa acha que a vida dela tá virada, né, de cabeça para baixo. e da mesma forma que hoje a gente tem hábitos que não são bons, né, que também não foram criados da noite para o dia, hoje, para a gente ter bons hábitos, a gente precisa querer, né? A vontade do adulto precisa ser maior do que o desejo da criança.
né? E é fácil? Não, não é. Mas a gente precisa estar disposto se a gente realmente quer resultados diferentes. É aquilo que eu costumo dizer. 2 e 2, se tu somar, vai dar 4. Tu pode sair do Brasil e ir lá para a China, para o Japão. Vai continuar dando 4. Então, os resultados que tu tens hoje, né? Tudo aquilo que tu faz hoje, tu já sabe qual resultado vai dar. E se tu quer resultados diferentes, tu precisa começar a fazer a tua soma diferente. Não existe outro caminho. Uma outra coisa que eu costumo fazer antes de dormir é achar pelo menos umas 5 coisas do meu dia para eu agradecer. Cati, e assim, ó, se quem tiver aqui pegar um caderno, não precisa ser 5, 3. 3 coisas por dia, todos os dias, e não pode repetir. Vai chegar lá no terceiro dia, tu já vai sentir uma dificuldade danada para achar as 3 coisas para agradecer. Agora sim, se a gente pedir para te falar 5 coisas que estão ruins, que tu não gosta, meu Deus, é uma facilidade que vai embora, faz uma lista. E por quê? Porque o nosso foco maior está no negativo, e tudo que a gente coloca foco expande, cresce. O porquê que às vezes a gente tem aquela visão de que, meu Deus, porque o ser humano não tem mais jeito, porque está tudo virado, porque está isso, porque está aquilo. Lógico, se tu só te conectar com notícia ruim, isso. Eu posso te dizer assim, ó, muito pelo contrário. No mundo existe muito mais pessoas boas, honestas, do que o contrário. Porque se fosse mesmo a grande maioria de pessoas ruins, já teriam destruído com o mundo. E por que que questionar faz a diferença, né? Porque quando a gente questiona, a gente busca respostas e a gente não foca no problema. A E gente daí o que abre, que né? acontece? A gente encontra as respostas e isso vai se solucionando. A gente abre Agora, quando a possibilidades, gente né? foca no problema, o que que acontece? Vai aparecer outro problema, outro, 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 outro. Nessa parte, né, da conexão, ela é essencial. Só que a gente não consegue se conectar inteiramente com Deus se a gente não tiver feito os outros processos anteriores. E daí você diz, mas eu rezo, rezo e nada me acontece, eu faço as minhas orações, só que é oração, orar e ação. Não adianta querer orar e achar que as coisas vão cair do céu, que não vai. E que essa conexão a gente só consegue quando a gente está no momento presente. Nem lá no passado e nem lá no futuro. É no presente que a gente consegue essa conexão. E hoje a maioria das pessoas estão vivendo onde? Lá no passado, numa depressão, no foco lá no negativo, ou lá no futuro, O medo do futuro, né? o medo do futuro, sempre no negativo e não vive o momento presente. E daí a pessoa não consegue ter essa conexão. E é através da conexão que a gente consegue ter iluminação, clareza das coisas. Quando, na verdade, né, Cati, nos dias de hoje tem pessoas que, se tu perguntar, para te observar, a tua mente, geralmente, ela tá mais no passado ou tá mais no futuro? Tem pessoas que nem sabem responder isso, né? Então, para te ver o nível que a pessoa está dormindo, né? De não ter a consciência do que se passa na mente dela, entende? Tá tão focada no externo, né? No problema, que ela não observa o que passa aqui dentro. Então, ela não sabe dizer se ela está lá no passado, remoendo o passado, ou se ela está lá com medo e preocupação do futuro. E quando a pessoa está aqui nessa conexão, né, realmente com o divino, ela está vivendo o propósito dela. Ela não tem dúvidas do propósito dela, porque está totalmente conectado. Aqui é onde as pessoas dizem assim: eu ouvi Deus falar comigo. É aqui, nesse momento, vai conseguir essa conexão. E a primeira vez que isso acontece, gente,
Nunca mais esquece. Não, e o choro é natural, né? Para mim, pelo menos, foi. O choro E vem à tona, assim, num nível que a sensação é demais, assim. É inexplicável. por isso que essas aulas aqui da frequência vibracional, vocês reassistam todas as aulas. Porque precisa passar esse passo a passo para chegar nesse nível de conexão. Se tiver algo para ser resolvido nos passos anteriores, volta lá e resolve, porque não vai conseguir chegar aqui se não resolver aquilo que ficou para trás. Não vai conseguir. Ah, Gisele, Catiane, mas é tudo tão complicado, parece que eu não entendi. Gente, tá tudo bem. É exatamente por isso que a Catiane está falando. Não tenham pressa. Absorvam, entendam, se questionem. O que está escrito, o que a gente fala, absorvam isso. O porquê que a grande maioria, se tu perguntar, tu lembra o que tu estudou lá na quinta série? Não. Por que tu não lembra? Porque tu não aprendeu. Tu só decorou. Tudo que tu aprende é algo que tu faz naturalmente, né? O dirigir é um exemplo. O andar de bicicleta. Só que até tu aprender a andar de bicicleta, até tu aprender a dirigir, tu quebrou muito a cara. E com o autoconhecimento não é diferente. Não é diferente. Mas é estar disposto, né? Como a Cleide falou, aqui no início da aula, né? Antes mesmo da gente começar. A Cleide falou, eu volto para trás, eu ouço de novo, daqui a pouco eu vou... E é isso, é sobre isso, né? Talvez aquele voltar para trás tem algo ali que começou a fazer mais sentido. Vai dar uma virada de chave e tu dizer, bah, agora eu entendi. É sobre isso. É para entender, é para absorver, é para fazer sentido aqui dentro da cabeça de vocês. É para vocês se questionarem. E aqui, né, nessa faixa aqui da conexão, a pessoa ela não está mais presa ali na ilusão da matéria. Ela sabe e ela sente que tem algo maior que essa vida, algo maior do que um carro, uma moto, sabe, os bens materiais. Eu vou falar por mim, assim. E é como eu digo, né? É lógico que hoje, conscientemente, eu tenho essa consciência, mas eu não consigo viver essa consciência 24 horas por dia, porque eu sou um ser humano, a gente falha e a gente erra e tá tudo bem. Só que quanto mais eu pratico, mais eu consigo me manter nisso, né? E hoje eu já consigo muito mais me manter nisso do que o contrário, como era lá atrás. Então, hoje, eu sou alguém que, assim, ó, Gisélia, tu não tens muitas, a grande maioria, né? Quando se fala em perder pai e mãe, se eu perder meu pai e minha mãe, o que vai ser de mim, que não sei o quê. Tenho os meus 3 filhos, eu dou a minha vida por eles. Mas hoje eu já entendi que a morte não é uma perda. A morte é só um até logo. Porque isso aqui é só um veículo. É um carro que a gente está usando para poder estar aqui nessa escola chamada vida. Porque nós não somos um corpo que carrega um espírito, nós somos um espírito que carrega um corpo. Então, isso aqui é só um veículo. A nossa casa não é aqui. Aqui é só a nossa escola, uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado, para nós podermos subir um nível como espíritos. Né? Por isso que a Terra ela é, né, um lugar de provas e expiações. E por isso que a gente passa por tantos desafios. Exatamente por isso. Então, e quando tu entende isso, e não é só o entender, quando tu traz essa conexão com Deus, tu começa a sentir isso. Tu começa a entender que cada ser humano, que o meu pai e a minha mãe hoje nessa vida, eles vieram como meu pai, como minha mãe. Eles receberam essa função aqui, mas eles não são só isso. Eles são muito mais que isso.
né? Eles são irmãos de alma. Então, eu não estou aqui falando de religião, não, né? Independente daquilo que tu acredite ou não, mas não descarta. Não olha o que eu estou falando como loucura e descarta e joga no lixo. Não, traz para dentro de ti, faz o teu processo e te permite sentir, e aquilo que tu sentir está tudo bem também. Então, é como eu sempre falo, aquilo que o outro fala, que naquele momento parece assim, loucura, porque tu tens um outro ponto de vista, e aquilo para ti é aquilo e ponto, se torna muito mais difícil da gente É crescer. hora de questionar, né? É a hora de E questionar. será que é assim mesmo? É, Se for ao contrário? e se o que ela estiver falando fizer sentido? Mas peraí, deixa eu olhar. Sabe? Porque é como a Catiane, nós já conversamos em outras aulas, tudo aquilo que tá feito, não tem como mudar. Já é. Deus é fato. Deus é Deus. E não tem como mudar nada. E entrando nessa linha de raciocínio, né? O que é e quem não somos? Quem realmente você é? E tudo que você fala assim, eu sou, você traz isso como uma identidade. E identidade a gente não pode mudar. Então, comece a analisar o que você diz que eu sou. Eu sou ansiosa. É como se isso não pudesse ser mudado, como se isso tivesse nascido com você. Eu tenho o hábito, né? Quando a cliente chega para mim, porque eu sou assim. Não, vamos mudar isso? Tu não é assim, tu está assim. Porque eu não consigo. Será mesmo que tu não consegue? Tu já tentou? Já tentei de tudo. Não, tu não tentou de tudo. A primeira vez que tu tá aqui comigo. Então, assim, o que eu vou te propor, tu ainda não tentou. Então, tu não tentou tudo. Porque o nosso cérebro, ele tem o hábito de generalizar tudo. Ele generaliza tudo. Né? Então, a gente fala, porque a minha vida sempre foi assim. Ou sempre, generalizando. Porque tudo que eu faço dá errado. Será mesmo que tudo que tu faz dá errado? Será que tu nunca fez nada certo? E eu já fiz isso comigo. Aí eu parei para olhar assim, quando me questionaram. Aí eu assim, eu fiz meus filhos. Muito bem feito, obrigado. Né? Então, assim, a gente tem o hábito de generalizar tudo. Então, vamos começar a olhar para aquilo que hoje vocês generalizam na vida de vocês? No dia a dia de vocês? E se questionar, né? Claro que isso foi uma lá das primeiras aulas, e a gente já falou sobre isso, sobre quem realmente a gente é. E se realmente quando a gente tem entendimento de quem realmente a gente é, de verdade, imagem e semelhança do Criador, a gente não julga a outra pessoa, porque a outra pessoa também é imagem e semelhança do Criador. E assim se como eu a gente traz feridas, né? E se eu excluo a outra pessoa, eu estou excluindo o Deus, o divino que há nela também. E se eu não me dou o meu devido valor, eu também estou excluindo o divino que existe em mim. Por que que muitas das pessoas não acessam essa conexão com Deus, esse divino que existe dentro da pessoa? Porque ela não para ver que ela é importante. Que ela é um ser único. É um exemplar único, não existe ninguém igual a nós, não existe ninguém com a mesma digital. Então, por que que a gente quer ser parecido com tal pessoa, com tal, com tal, com tal? Como se fosse errado a gente ser diferente. Se Deus nos fez diferente de todas as pessoas, por que que a gente quer ser igual? É como se a gente quisesse dizer que Deus está errado. É que, na verdade, em Errado. essência, né? Em essência, nós somos todos iguais. Puro amor, né? Puro amor. Então, em essência, sim, nós somos todos iguais. Nem maior, nem melhor, nem melhor e nem pior.
Em essência, nós somos todos iguais, filhos do mesmo pai. Só que a nossa condição humana, a sociedade, é por isso que eu digo, né, aquele exercício que eu fiz lá nas primeiras aulas, tira tudo, 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 o que tu aprendeu, o que tu ouviu, o que te ensinaram, tira tudo. O que sobra, né? Sobra a tua essência, que é pura luz, é puro amor. É aquele bebezinho quando nasce. Sem julgamentos. Vocês já perceberam como as crianças, elas não julgam as outras? Elas chegam no parquinho, chega ali, brinca com um, brinca com outro, brinca com outro, não julga. Uhum. Aí depois cresce, fica julgando as coisas. E aqui, agora a gente vai para a faixa da gratidão. Se vocês verem, é uma das maiores faixas que existe. Então, comecem a partir de hoje a praticar a gratidão, que vocês vão conseguir elevar a vibração de vocês. Peguem um caderninho. Eu tenho alguns cadernos já ao longo da minha trajetória, né? A viciada em caderno. Então, eu tenho alguns caderninhos da gratidão que me acompanham, né? Uns já finalizaram, estão lá guardadinho, mas eu ainda hoje tenho. Por quê? Até conversei com a Catiane no dia da constelação que a gente fez. Uma frase que me arrepiou, assim, naquele dia. Que o reclamar, né? A gente está clamando 2 vezes por aquele problema, aquela dificuldade que a gente já está vivendo. E quando a gente agradece, a graça desce. Então, assim, vocês têm noção do que é o agradecer? Só que, assim, o agradecer, às vezes a gente acha, assim, que o foco está tão no negativo que a gente não consegue agradecer, muitas vezes, por abrir os olhos e conseguir observar a luz do sol. Ou para poder observar aquele dia nublado, aquelas nuvens no céu. São coisas pequenas, porque é isso que importa. Pode falar, Kátia. Aqui, ó, para vocês verem qual é a minha rotina. Não sei se vocês conseguem ler ali. Esse é o caderno do pedido. Ai, que bonitinho, cheio de gatinho. E o pedido é assim, é o pedido sem saber se ele é possível, se ele não é possível. Se realmente é isso que eu quero, independente, sem racionalizar, sabe, se isso será possível ou não, porque é assim que as crianças fazem. Elas pedem, elas não querem saber se isso é possível ou não. A Laís é fera, né, Kátia, em manifestar, né? Eu e a Laís temos uma conexão muito grande. A Laís é minha afilhada. E muitas vezes a Laís está lá querendo alguma coisa, eu vou lá e compro e eu, sabe? Daí só chego lá, ela bem o que eu queria. Não, a parte da festa de aniversário dela foi a mais impactante, assim, para mim. Ela vinha falando que ela queria, né? Mãe, se a gente fizer a minha festinha de aniversário de 7 anos, eu quero que seja de panda. E eu já falando para ela, filha, a mãe não vai alugar decoração e coisa. A gente vai fazer só um bolinho lá na avó, para os primos, para a madrinha, para o padrinho e tal. Ah, tá bom, mãe, tá bom. E passou. Comprei as coisas, né? Pedi pro meu irmão, o marido da Cátia, comprar as coisas lá. Saí daqui de Jaguaruna, fomos fazer a festinha de aniversário lá. Daqui a pouco chega ela e meu irmão. Mas eu trouxe aqui umas coisinhas aqui de decoração. Quem sabe tu não quer fazer um painelzinho bonitinho assim pra gente cantar parabéns para eles. A hora que eu abro o porta-malas do carro, eu digo, não, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Era a decoração de panda. Então, assim, que sejamos como as crianças, né? Que pedem e que querem as coisas. Ah, mas se não der, também está tudo certo. E veio. E assim, ó, ela com a Kátia é muito comum acontecer. Já aconteceu também de ela querer e outras pessoas virem e darem o que ela queria, né? Então,
E eu me espelho muito nela. Para isso, eu digo, gente, como uma criança tem facilidade. E aí, assim, hoje, né, eu alimentando isso nela, qual é a dificuldade que ela vai ter na vida adulta de manifestar aquilo que ela quer? Não vai ter, né? Enquanto a gente adulto vai precisar trabalhar internamente para quebrar todos esses nãos que o nosso inconsciente diz, né, esses que não é possível, ou muitas vezes que eu não consigo, eu não sou capaz, ela já vai ter uma facilidade muito maior, né? Mas realmente a ligação das duas ali é um negócio impressionante. Sendo que eu sonhei com ela até antes dela nascer, né? Então, É, ó, o outro caderno é o caderno da gratidão. Então, aqui todos os dias eu acho as coisas para agradecer naquele dia. E o outro caderno é o caderno da sabedoria. E esse caderno da sabedoria, o que que seria? Tudo que eu preciso fazer para resolver aquilo que está ali me incomodando. Fazer para resolver. E não o foco no problema. qual é a solução, né? Vocês conseguem entender qual é a diferença? E tudo quanto é frase que, tipo assim, caiu uma ficha para mim, eu anoto ali naquele caderno da sabedoria. Também tem esse caderno. E tudo que alguém fala, caiu uma ficha para mim, eu anoto ali. Quando eu não estou com o caderno, eu vou lá, anoto no celular e depois chego em casa, eu passo o caderno. E assim, parece ser algo bobo, mas não é. Não é. Não é. Tudo que eu anotei ali no caderno dos pedidos, eu alcancei. Então, assim, não, claro que não vai acontecer de uma hora para outra, é no tempo de Deus, né? Só que outra coisa que é muito bom fazer, além de fazer o pedido, é fazer a visualização. Eu, antes de fazer a minha casa, eu visualizei a minha casa do jeitinho que ela é hoje. Eu entrei dentro da casa, eu visualizei todos os quartos, os móveis, tudo certinho antes de eu ter a minha casa. O quadro de Isso, visualizações também é muito bom, né, Kate? isso é o poder que a gente tem na nossa mente de manifestar, porque isso é energia, isso é frequência vibracional. E quando a gente atinge a frequência vibracional para co-criar as coisas, isso acontece. É assim, ó. É no Só que estalar para de dedo. isso, a gente precisa estar com o coração leve. Que quando existe algo ali ainda para ser resolvido, isso não acontece. E daí a pessoa faz no nível 2 do caminho da abundância, a gente vai falar sobre as leis do universo. E lá tem uma lei chamada lei da atração. E daí a pessoa fica só fazendo a lei da atração, achando que as coisas vão acontecer. Só pensamento positivo. E não acontece, porque precisa ter um alinhamento entre a frequência vibracional, os nossos pensamentos, as nossas atitudes e tudo aquilo que a gente fala, porque as palavras têm poder. É como quando a gente fala que a gente pode cocriar, a gente pode manifestar. Tem gente que fala assim, por que não manifesta um prêmio da loteria? Por quê? Qual é a sensação, qual é a crença que vem à tona quando fala em prêmio de loteria? Muitos, porque é jogo do azar. Se tu já acredita que é jogo de azar, dinheiro que vem fácil, vai fácil. Porque o E outra dinheiro... coisa também, né? A gente cocria aquilo, tudo que a gente pede de coração, isso é bíblico. E que Deus Pai queira nos dar. É a mesma coisa os nossos filhos pedir algo para nós e a gente Saber que não vai ser de benefício para eles, não né? vai ser bom para ele. Então a gente não vai dar. É da mesma forma. Será? Porque assim, o dinheiro ele potencializa. Se você é uma pessoa boa, vai Exatamente. potencializar. Se você é uma pessoa de uma índole ruim, também vai É o que eu potencializar. ia perguntar agora aqui, né? Quem é que acredita que o dinheiro pode corromper as pessoas?
Vocês acham, quem está aqui? Vocês acreditam? Tem a mãozinha aí. Levanta a mão quem acredita que o dinheiro corrompe as pessoas. E realmente, eu também tenho essa visão, que o dinheiro ele não corrompe ninguém. O dinheiro ele só potencializa. E eu costumo dizer que tem pessoas que tu olha e tu diz assim, ó, meu Deus, ainda bem que é pobre. Que pobre muitas vezes já é arrogante. Então tu imagina essa pessoa com poder e dinheiro. E vocês também já viram, assim, aquela pessoa com muito dinheiro e é uma pessoa totalmente humilde. Totalmente humilde. Então o dinheiro ele não corrompe ninguém. Só que se a gente acredita que sim, não, eu sou uma pessoa boa, o dinheiro nem chega em mim. Porque se o dinheiro chegar, eu vou me tornar uma pessoa ruim? Daí vem aquela questão das aulas lá iniciais. Se a gente não está aberto, não vai Exatamente, chegar. não chega. E isso é para tudo, né? Não é Pra só. tudo. A gente está falando de dinheiro aqui porque é o que a grande maioria fala, né? Mas é para tudo, seja um relacionamento saudável, um bom emprego, um bom, né? Então, essa faixa aqui, né, da gratidão, eu diria que é uma das mais importantes, porque a gente pode acessar essa faixa várias vezes ao dia. E se a gente ficar, na maioria das vezes, nessa faixa, a gente vai elevar toda a nossa vibração. Toda. Eu gosto muito de usar também o Ho'oponopono. E já faz uma limpeza Já também, né? faz. Alguém aqui conhece o Ho'oponopono? Não. Cleide, Lorena, Ana. Ó, a Cleide A conhece. Cleide, Conhece, Lorena, Ho'oponopono? A Ana. Então, assim, ó, é uma ferramenta poderosíssima de limpeza para usar durante o dia. Né? Eu sinto muito, sou grato, né? por favor, me perdoe. Perdoe, sou grato, te amo. Então, assim, busquem o significado do Ho'oponopono. Depois a gente até poderia colocar ali dentro do grupo, né, o Kátia, se ela quiser. Sim, dá da gente colocar. Falando agora sobre isso, não sei se vocês já viram um vídeo que é um testezinho do arroz, do poder das palavras. Alguém já viu esse vídeo? Então, esse vídeo, Pode até fazer o teste em casa, né? pode até fazer o testezinho em casa. O que que eles fizeram? Colocaram arroz cozido dentro de 3 potezinhos. E eles marcaram, né? Colocaram um rótulozinho que ia ser só palavras positivas, ia ser depositado ali para aquele arroz. O outro foi excluído. E o outro só palavras negativas. Isso é para a gente ver qual é o poder das nossas palavras, que a gente tem o poder de curar e também de adoecer. Tanto nós como as pessoas que estão à nossa volta. Então, fizeram esse teste, vocês procurarem na internet, vocês vão achar. Tem de 10, tem de 30 dias. Eu vi um que é de 10 dias. Isso fizeram todos os dias, falando pro potezinho palavras boas, o outro excluía e o outro só coisa ruim. Depois de 10 dias, o que era das palavras boas, positivas, ele estava como se tivesse sido cozido naquele dia, branquinho, branquinho. O excluído, ele estava todo mofado. E o negativo, ele estava todo estragado, preto. Para vocês verem, né, a importância e o poder que a gente tem nas nossas palavras. Fizeram esse teste também com água. Colocaram só o nome na água, um nome positivo, negativo, e também fizeram esse teste com músicas. As músicas que tinham uma letra positiva e as músicas que tinham letras negativas. E depois fizeram um teste e visualizaram que as músicas que tinham letras negativas ou aquele pote que estava escrito palavras negativas, eles faziam um desenho muito feio. E aqueles que eram positivos em músicas positivas faziam um desenho como se fosse uma flor. Então, eu peço até que vocês olhem na internet esses vídeos para vocês verem qual é o poder que a gente tem em nós
tanto de curar quanto de adoecer. Por que que a gente vê nessas orações eles pedindo para colocar água para benzer? Vocês acham que isso funciona? Funciona por quê? Porque ali está sendo depositado coisa positiva. E essa água, ela vai vir com essa energia de coisa positiva. Agora imagine você oferecer uma água para o seu filho, criticando, brigando, reclamando. É como se você estivesse oferecendo veneno para essa criança. Essa água vai estar totalmente poluída. E agora, se tu pegar uma água, teu filho tiver com uma dor de barriga, tu pegar a água e ir lá com as tuas mãos e intencionar que ele melhore e tu entregar para ele, eu não tenho dúvidas de que vai melhorar. Então, esse, né, é o poder que nós temos. Todos nós temos esse Todos poder. nós. Todos nós. Isso também é bíblico, né? Credes e farás milagres tão grandes ou maiores que os meus. E se Jesus Cristo é filho de Deus, nós somos feitos imagem e semelhança dele. Nós somos o que de Jesus Cristo? Ele só é muito mais evoluído espiritualmente do que nós. Mas nós somos irmãos de Jesus Cristo. A gente só precisa, né, seguir essa evolução que a gente está apresentando hoje aqui para vocês. A nossa vida é o resultado da sua identidade vibracional. E o que é identidade vibracional? Nós temos 12 áreas da nossa vida. E a gente consegue medir a identidade vibracional de cada área. Se a gente somar as 12 áreas e dividir por 12, aquilo ali é a nossa identidade vibracional. Se a gente está vibrando numa vibração baixa, os nossos resultados vão ser baixos, vão ser negativos. E se a gente está vibrando numa vibração alta, os nossos resultados vão ser positivos. Conseguiram entender? Isso dentro vamos falar aqui, isso dentro da tabela vibracional, certo? Isso. Agora, vamos trazer para a forma prática para elas no dia a dia. Vocês querem fazer uma média da vida de vocês, das áreas de vocês? Somem. Que nota vocês dão para o relacionamento amoroso de vocês e para as 5 pessoas que vocês mais convivem? Qual é a nota desses 5 relacionamentos dessas pessoas que vocês mais convivem? Soma essas notas e divide por 5 para ver qual é a média que vai dar para ti e para as outras 5 pessoas. O teu financeiro hoje, qual é a nota que tu dá? Qual é a média? Pega as 5 pessoas que tu mais convive e faz a mesma coisa. As pessoas com quem a gente convive falam muito sobre a gente. E por quê? Porque a gente está em congruência vibracional. Se eu quero ir para um novo nível vibracional, eu preciso me conectar com pessoas de uma vibração acima. Não tem como fazer diferente. Tu querer te conectar com uma nova vibração, passar da tua média 5, 6 no teu relacionamento, no teu financeiro, conectada na mesma energia, no mesmo campo em que tu convive. Não tem como. E daí a pergunta que pode vir, né? Tá, mas daí agora eu tenho que largar meu marido, tenho que largar minha mãe, meu pai, meus filhos. Não, não é assim. Só que vocês precisam se conectar com pessoas. Com pessoas, outras pessoas. Outras pessoas, outros ambientes, outras situações, para que aumente essa vibração. E para que essa vibração, né, hoje, do teu convívio, seja a menor parte e não a maior. Porque o que acontece? Hoje, de repente, já acontece de tu ir lá te encontrar com alguém, por exemplo, essa aula aqui. Vocês estão aqui, eu e a Kátia estamos com a frequência lá em cima. Vocês vão sair daqui, assim, diferente. A vibração de vocês mais alta. Só que o que acontece? Vocês vão voltar para o dia a dia de vocês. E o dia a dia de vocês não vai manter essa energia. Porque as pessoas que estão ao redor de vocês estão na mesma energia incongruência.
tu não vai conseguir te manter, ela vai te trazer de volta para cá. Então, por isso que tu precisa, no teu dia a dia, manter exercícios para te manter lá em cima, hábitos, e começar a buscar fora pessoas de vibração acima para te começar a te conectar. Ah, Kátia, mas eu não tenho ninguém com essa vibração alta. Tem. Hoje a gente tem acesso a muitas pessoas. Hoje a internet está aí trazendo muito conteúdo sobre isso. Então a gente só não evolui se a gente não quiser. Para de buscar a internet muitas vezes para ficar ali olhando a vida do outro, se comparando. Às vezes, quando volta para a tua realidade, vê que a tua vida é uma nhaca, porque tu está ali olhando 1% do que aquela outra pessoa posta na rede social. E às vezes, por trás daquela tela, tem uma vida tão pior quanto a tua. Só que a gente acha, assim, que nossa, a vida da outra pessoa é maravilhosa. Então, começa a usar a internet a teu favor e não contra. Busca ela para realmente buscar novos conhecimentos, novas conexões, novas pessoas. Então, e como é que eu sei se eu estou numa vibração baixa ou não, né? Se você está ali com sentimento de medo, tristeza, culpa, raiva, frustração, incapacidade, insegurança, tudo que é negativo, você está numa baixa frequência. Ah, mas eu sei que eu tô nessa baixa frequência, mas eu não consigo me libertar disso, então procura ajuda. Mas o responsável por sair dessa situação é só você. Ninguém mais. É como eu sempre falo, né? A gente pode apontar o caminho. E tá ali, podendo estar do teu lado, mas caminhar por ti não tem como. Então, né, a gente está aqui falando do caminho da abundância. Então, se a pessoa quer ter abundância em todas as áreas, eleve a sua vibração. E sem elevar a vibração, não tem como aumentar, entrar nesse nível aí de abundância. E o primeiro passo, né, Kati, é agradecer, né? A gratidão, né? É agradecer pelos pequenos momentos, pelos pequenos detalhes. Porque a verdadeira felicidade está nos pequenos momentos. Então, meninas, o que acharam da aula de hoje? O que Gostaram? vocês Como é têm que para foi para vocês? contribuir? Caíram fichas? Perguntas? Maravilhoso. Dúvidas? Fala, Cleide, não te ouvi. Maravilhosa. Ai, que bom. Tudo de bom. Como é bom ter esse momento com você. Faz toda a diferença. Eleva a vibração, né? Nossa, muito. Continua nesse caminho, e depois, de um certo nível que a gente alcança a nossa vibração, do 500 para cima, Junto com a não é consciência. qualquer coisa que baixa a nossa vibração. Porque E tu a tá gente impacta todas as pessoas que estão à nossa volta. Então, assim, o que nós estamos fazendo, né? A gente está trazendo, expandindo a consciência de vocês, junto com a parte emocional e a energética. Então, vocês estão indo num caminho que a hora que vocês conseguirem alinhar isso, tá bem, assim, ó, pratica, bota em prática, que vai ser muito mais rápido do que vocês imaginam. Ah, eu sinto que tem algo ainda que eu preciso resolver. Vai atrás, faz um detox emocional, faz uma limpeza energética, porque tudo isso vai bloqueando a pessoa nas baixas frequências. Como eu digo, né? A gente é uma cebola. É uma cebola cheia de cascas. Então, assim, não adianta, não é uma única situação que tu vai lá olhar e vai fazer e que vai resolver toda a tua vida, porque não é. Não é. Então, eu tô vendo que eu não tô conseguindo sozinha, aqui tá travado. Busca ajuda. E aqui dentro, como vocês estão ali dentro do caminho da abundância, já tem vários áudios, já tem várias ferramentas ali para vocês se desbloquearem nessas Praticar áreas. todos os dias. Mas façam. Toda noite, na hora de dormir, pega um áudio daquele, tem áudio da gratidão. Tirem por hábito, né?
todo dia ao acordar, fazer uma meditação. E antes de dormir, achar as coisas daquele dia para agradecer. A vida de vocês já vai mudar aí. Só com essas duas atitudes, a vida de vocês já vai mudar. Certo, meninas? Alguma dúvida? Querem falar alguma coisa ou deu por hoje? Então, essa é a última aula, né, das frequências vibracionais. Então, eu peço que vocês assistam desde a primeira certinho, porque daí vai trazer uma linha de raciocínio mais alinhada para vocês. E as próximas aulas a gente vai estar falando de energia feminina e masculina. Então, não percam essas aulas, porque essas aulas também vai ser um diferencial na vida de vocês. Certo? Certo, meninas? Então, até a próxima terça-feira. Até a próxima. No mesmo horário, no mesmo bate-canal. Uma boa noite a todas. Fiquem com Deus. Tchau, amém. Vocês também. Amém.